Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu Hoje News e aqui você fica por dentro das principais informações. Hoje teremos a participação do editor especial aqui do Hoje, Wilson Silvestre, juntamente com o jornalista Nielton Soares e a participação especial do advogado Paulo Goiás. Um dos assuntos abordados é sobre essa continuidade da discussão da CPI da Covid-19, as estratégias e sobre essas vacinações, né? Quero convidar agora o doutor Paulo Goiás. Tudo bem, doutor Paulo? Seja bem-vindo ao Hoje News. Tudo bom, Raquel? É sempre um prazer estar aqui com vocês nas nossas terças e quintas iluminadas. Isso. Tudo bem, Wilson, Nielton? Olá, Raquel, Olá. Doutor Paulo. Olá, Raquel. Então, doutor Paulo, eu quero começar com o senhor. Como que o senhor vê essas discussões em relação à CPI da Covid-19 que vem se arrastando já durante essa semana? Bom, primeiro, a CPI ela foi criada com um fato determinado, que era investigar a situação do Amazonas. Depois, uma nova CPI foi proposta por 45 senadores para investigar as verbas federais para estados e municípios. A CPI, pela maioria oposicionista, decidiu primeiro ouvir os ex-ministros, para depois ouvir o ministro da Saúde e ouvir outras autoridades. E a CPI, na verdade, é um circo. E como todo bom circo, alguns palhaços gostam de se projetar mais do que outros. E o que nós vimos? No depoimento do ministro Mandetta, ele, inclusive, faltou com a verdade em algumas oportunidades, porque ele citou dados em que os fatos não correspondem com a realidade. Mas foi uma entrevista lúcida, do qual ele tirou a responsabilidade dele e tentou trazer a responsabilidade para o governo federal, envolvendo os filhos do presidente, envolvendo outras pessoas. Quando o Mandetta disse que ele adota a ciência, e eu tenho dito aqui, qual ciência? Nós temos gente hoje que estudos científicos que já demonstram que a hidrocloroquina, a ivermectina e outros medicamentos são necessários para o tratamento precoce da Covid. Precoce não é imunizar, é bom distinguir bem isso. Precoce é depois que constatado, até o 5º, 6º dia, aplica-se um coquetel de medicamentos que tem dado uma eficácia significativa. Também tem outros que dizem que ela é inviável, mas essa é uma situação que ninguém sabe na Covid, tudo é tateado. Para você ter uma ideia, quando começou o Covid, o ministro Mandetta mandava todo mundo ficar em casa. Eu acho que 30%, 40% das mortes e das contaminações se deram em função do fique em casa. Posteriormente, o governo deu uma mudança. Quando nós falamos em vacina, eu tomei o cuidado de pegar alguns dados. Por incrível que pareça, o Brasil está à frente em vacinação, segundo a Folha de São Paulo, da China, Argentina, México, Rússia, Índia, Japão, Venezuela e outros países. Isso pode ser visto no www.arte.folha.uol.com.br. Ou seja, o Brasil não está tão mal em vacinação. Agora, o que chama a atenção é que as vacinas começaram, se não me falha a memória, em 18 de dezembro, no mundo todo. E de lá para cá, nós temos um número de vacinados significativos, segundo o próprio dado da Folha de São Paulo. E, no entanto, o Covid não cede. Ou seja, a vacina apenas está servindo, e eu quero confessar que eu tomei a vacina, relutei muito antes, mas acabei optando por tomar a AstraZeneca. Não tive nenhum efeito colateral, foi na segunda-feira, hoje é quinta. O único problema que eu senti foi uma pequena diferença na respiração, no nariz, mas coisa insignificante. Mas o que serve a vacina, nós voltando? Ela serve exatamente para quê? Para reduzir o risco de óbito. Ela tem riscos? Tem, mas o volume de risco é insignificante em relação ao benefício que ela traz de evitar a hospitalização em grande massa. Então, esse é o cenário que nós temos do Covid no Brasil. Voltando para a questão da CPI, como que o senhor faz a leitura da participação do ex-ministro, o Nelson Tachi? Ele ficou pouco tempo no ministério, né? Ele foi ouvido ontem, e como que o senhor viu essa participação dele? Eu acho que o ex-ministro Nelson falou exatamente o que ele viveu no governo.
Ele, inclusive, contradisse o próprio Mandetta quando afirmou que o presidente nunca tentou exercer influência dentro do ministério. É verdade que é um grupo de cientistas e de pessoas que acham que o tratamento precoce é necessário e que a ivermectina e a hidrocloroquina pode ser um preventivo. É uma discussão científica, não há base nem para vacina e nem para esses medicamentos. O certo é o seguinte, foi-se injetado muito dinheiro, os estados e municípios, não todos, mas uma parte deles, desviou o recurso para outros fins, e isso acabou gerando esse volume de contaminação e de mortes que nós temos hoje no país. E há uma tendência dos que falaram até agora de tentar jogar a responsabilidade para o governo federal. É importante lembrar que o Supremo, se não me falha a memória, em junho, ele tirou a competência do presidente da República e passou para os governadores e prefeitos. E isso criou uma falta de unidade nacional para o tratamento do Covid, o que é prejudicial. Mas, de qualquer sorte, eu acho que a CPI está caminhando, nós vamos ter alguns fatos, vamos ter alguns picadeiros e vamos aguardar agora o depoimento do ministro Pazuello, que deverá trazer fatos novos para a CPI com dados de governo e não somente com falácia. Doutor Paulo, só para encerrar esse bloco nosso aqui sobre CPI, está ocorrendo, ou pelo menos deve começar daqui a pouco, o depoimento do atual ministro Queiroga, o ministro da Saúde. Há uma certa expectativa em relação a esse depoimento, porque, obviamente, que a CPI, como o senhor bem lembrou, ele vai estar lá cercado pelos leões, né, na cova lá dos leões, já que a CPI majoritariamente é contra o presidente da República. E o presidente só tem 4 defensores, digamos assim, defendendo os interesses lá do governo. Inclusive, houve uma mudança aí, a entrada do senador Fernando Bezerra, que é um cara muito articulado. Ele tem, além da fluência verbal dele, que é reconhecidamente respeitada dentro do Congresso, ele tem trazido também, tem sido municiado pelo Palácio do Planalto com informações importantíssimas sobre, inclusive, o contraponto dos adversários. Como é que o senhor está vendo isso aí rapidamente, doutor Paulo? Bom, primeiro, como eu disse, a indicação do atual ministro da Saúde foi uma indicação técnica. Primeiro, nós sabemos que dos óbitos, 65% são de pessoas com comorbidades. E essas com comorbidades, 65% é por problemas cardíacos. O novo ministro entrou e me parece que diminuiu a carga em cima do Ministério da Saúde. E ele, como cardiologista, está procurando buscar soluções para as pessoas com comorbidade. Brasília já está fazendo um teste, vai vacinar primeiro agora as pessoas que têm problemas cardíacos, com prioridade. Por quê? Porque é nessa área que está o maior volume de mortes no país e de internação. E essa semana, na terça-feira, eu almocei com alguns deputados do Nordeste. Jantei com alguns deputados do Nordeste. E o cardápio foi CPI. E lá se falava sobre a situação, principalmente do Nordeste. E o enfrentamento do Ciro Gomes com Lula e os efeitos disso e da CPI em relação às eleições no Nordeste. E me surpreendeu muito que o Ceará hoje tem 3 nomes cotados para presidentes, um deles é o Ciro Gomes, o outro é o Tarso Gereissati, e o outro é o próprio governador Camilo Santana, provavelmente pelo PT. E nesse cenário, você faz as mudanças no que ocorre na CPI. O senador Girão, correndo por fora, fez um ataque frontal como governista e isso é um mal-estar na CPI. Mas CPI, como eu disse, é picadeiro. E lá é o jogo onde cada um mostra a sua força e as forças vão se contendo. Agora, a CPI perdeu um pouco do impacto dela
com 23 milhões de brasileiros nas ruas. Velhinhos, como disse o MBL, ou alienados, como disse o PT, mas são 23 milhões de brasileiros que foram à rua correndo o risco de pandemia e numa defesa do fim do lockdown e principalmente da moralização pública e das liberdades individuais. Isso deu um tiro na CPI para os senadores tomar muito cuidado com o passo que dá. Os deputados estão pisando em ovos em função desses 23 milhões de pessoas que foram na rua. Se nós considerarmos que muitos deixaram de ir, esse número provavelmente ultrapassa 60 milhões. Certo, muito obrigada pela sua contribuição aqui no Hoje News, doutor Paulo. Eu é que agradeço e sempre à disposição do Hoje News, que é uma fonte de informação muito boa hoje para o brasileiro que trabalha e gosta da boa notícia. Obrigada, Wilson e Elton. Obrigado, doutor Paulo. Até a próxima. E o Hoje News vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar essa e outras edições através das nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Traremos mais informações a qualquer momento. Até breve.